Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Denis Alcides Rezende. Hoje é 23 de março de 2021 e o assunto é Plano de Trabalho, Cronograma de Pesquisa e de Resultados. Esse vídeo faz parte da série de vídeos Projeto de Pesquisa. O canal tem 4 perfis: Educador, Consultor, Pesquisador e só Denis. De forma desafiadora, os 4 perfis atuam conjuntamente. Para cada perfil há uma playlist. Por favor, inscreva-se no canal, faça sugestões, dê opiniões nos vídeos. Indubitavelmente, elaborar artigos, escrever cientificamente, fazer projetos de pesquisa é um desafio para quem não está familiarizado com a escrita científica, que, respeitosamente, é muito diferente de artigos e de escrita jornalística. Então, o propósito aqui desse vídeo é essencialmente compartilhar as minhas experiências acadêmicas de 36 anos lecionando e mais de 20 anos fazendo pesquisa em cidades e em organizações nacionais e internacionais. Seja em pesquisas acadêmicas ou em pesquisas em organizações ou cidades, antes de sair pesquisando, é importante fazer um plano de trabalho adequado. Agora, então, eu vou detalhar um plano de trabalho com exemplos de atividades que devem ser elaboradas durante a pesquisa e posteriormente à pesquisa. Então, vamos iniciar a nossa videoaula enfatizando o plano de trabalho, ou seja, o cronograma de pesquisa e de resultados, que faz parte de um projeto de pesquisa. Vamos aproveitar aqui também para revisar o que é essencial num projeto de pesquisa. Eu sempre sugiro que todo projeto de pesquisa tenha uma versão daquele dia que foi feito e a data de início do trabalho ou data de início da pesquisa ou data de início num determinado curso. O título da pesquisa é essencialmente, então, o objetivo sem o verbo. Depois vem o sumário, com seção 1, seção 2, seção 3, seção 4, que tem plano de trabalho e depois virará análises, seção 5, e as referências, apêndices e anexos. Eu faço questão de falar que paixão é o tema ou o construto ou assunto da pesquisa que você efetivamente está apaixonado, e será muito mais fácil, então, atender a ABNT e demais normas da escola que você está frequentando. A paixão é efetivamente o que você gosta de pesquisar. Para relembrar, a introdução contém alguns tópicos que são importantes, como a contextualização, problemas de pesquisa, que são os textos negativos dos artigos e dos livros que foram lidos, a questão problema, que essencialmente é o objetivo por meio de pergunta, os objetivos da pesquisa, principal e secundário, e as justificativas da pesquisa. Em caso de doutorado, ainda teria a originalidade. A seção 2, Fundamentação Teórica, essencialmente tem 3 subseções. A 2.1, a paixão, 2.2, determinado tema em questão que se relaciona à paixão. Por exemplo, o 2.2 poderia ser cidade digital estratégica, o 2.2 poderia ser gastronomia, enfim, qualquer tema. E o 2.3, as relações conceituais entre o tema 1 e o tema 2. A seção 3, metodologia da pesquisa, que você pode ver detalhadamente no outro vídeo que trata de como fazer pesquisa, enfatiza o método, por exemplo, estudo de caso, as técnicas, por exemplo, qualitativas e quantitativas, as fases, preparar, coletar, analisar e documentar, a abrangência, onde é feita a pesquisa, a unidade de observação, quem participou da sua pesquisa, pessoas físicas, jurídicas ou documentos. O 6º desafio são os protocolos ou os critérios de pesquisa que detalham
quais são as variáveis de pesquisa para que depois possam ser analisadas, a caracterização da amostra ou local e o período de pesquisa pertinente. Então, chegamos aqui no plano de trabalho que eu quero detalhar com mais atenção. Eu dividi então o plano de trabalho em algumas partes ou atividades. Enquanto você está cursando disciplinas, o projeto de pesquisa inicial, eventualmente para quem é bolsistas, e depois os momentos de uma pré-qualificação, qualificação e defesa final. Nesse momento agora então eu quero detalhar e lembrar que você poderia fazer numa planilha, num quadro, num esquema, essencialmente deve ter 3 colunas. As atividades na primeira coluna, depois a data do início e a data do término ou fim daquela atividade. Então, no que tange quando você está cursando uma determinada disciplina ou as disciplinas, uma atividade seria concluir as referidas disciplinas. Segundo, investir em idiomas. Frequentemente os programas exigem proficiência ou suficiência em outro idioma, como por exemplo inglês, francês e espanhol. Cada programa tem uma regra, especialmente no caso de mestrado. Na graduação, nem sempre. Terceira atividade poderia ser assistir defesas de TCC na graduação, de dissertações de mestrado, de teses de doutorado, de relatórios de pesquisas de pós-doutorado. Assistir às defesas, às vezes, é uma norma do programa, mas, independente de ser uma norma do programa, é muito importante assistir às defesas para entender esse processo pedagógico, entender esse processo científico de como será a sua própria defesa também. Uma outra atividade seria participar de eventos, de seminários, de congressos, sejam congressos nacionais ou internacionais. Em especial, por exemplo, os congressos destinados à sua área, os eventos destinados à sua área. E para quem está fazendo um doutorado, os eventos de seminários de doutorado. Elaborar artigos da disciplina. Frequentemente, os professores pedem, então, para que o aluno elabore, além das avaliações, um determinado artigo. Então, poderá ser uma atividade, elaborar artigo e depois submeter o respectivo artigo da disciplina. Eventualmente, poderia ter uma outra atividade que é elaborar um livro. Nem todos os programas aceitam como pontuação livros e artigos, mas poderia ser artigos em congressos e livros uma outra atividade. Agora, uma segunda camada que eu quero falar é quando você faz o projeto de pesquisa inicial, para quem está entrando num programa, para quem está entrando no TCC, para quem está entrando no pós-doutorado ou no doutorado. Primeira atividade, buscar temas, ou seja, a sua paixão e os outros temas nas bibliotecas físicas, né? E também nas bibliotecas, entre aspas, eletrônicas, ou seja, bibliotecas remotas. E aí, então, se faz a bibliometria. O que é bibliometria? É a organização, né? É a localização e a busca e seleção de determinados artigos e livros com critérios efetivamente científicos. Sugiro, então, que você leia um pouco mais sobre bibliometria. A segunda atividade da pesquisa inicial é selecionar e organizar as fontes ou as referências dos temas. Por exemplo, criar pastas específicas, diretórios específicos com determinados temas ou com determinados subtemas. Organizar, salvar aquele livro ou aquele artigo em seus diretórios é muito importante. Terceira atividade, fazer a catalogação das pesquisas, a catalogação da bibliometria. Eu costumo dizer para os meus orientandos que para cada artigo, para cada livro, ele tem que ter 4 atenções ou 4 enxadadas. Daquele artigo, o autor ou os autores falam de problemas. Aquele artigo falam de justificativas. Relembrando, problemas são temas, entre aspas, negativos, justificativas são temas, entre aspas, positivos que está sendo falado por aquele autor. Terceiro momento, terceira enxadada de um artigo, os conceitos, as definições, as classificações dos temas. E o quarto
aprendizado, a quarta atenção ou a quarta enxadada é como foram feitas as análises daquele respectivo artigo para que me ajude quando eu for fazer a atividade de análises. Depois, então, feito a busca na bibliometria, a organização das fontes ou referências, a catalogação, se elabora a fundamentação teórica, ou também chamada de revisão da literatura. A partir da fundamentação teórica determinada, formalizada, organizada e estruturada, e atenção, existem fundamentações teóricas clássicas, mas é importante que a fundamentação teórica tenha 2 pontos fundamentais. A atualização ou a atualidade, né, dependendo do ano que você faz, 5 anos pode ser considerado atualidade. E também as fontes, não só nacionais, as fontes internacionais, inclusive em outros idiomas. Então, a partir disso, nós vamos definir as variáveis de pesquisa. Primeiro define as variáveis de pesquisa, os critérios de qualidade de cada variável da pesquisa. É bom lembrar que uma pesquisa tem construto ou tema ou paixão, depois é subdividido em subconstruto, subtemas ou subpaixão, e o terceiro nível da pesquisa são as variáveis. Então as variáveis remetem ao subconstruto e o subconstruto remete ao construto. Então as variáveis de pesquisa que são efetivamente a parte mais importante. E essas variáveis, então, são focadas num protocolo de pesquisa. O protocolo de pesquisa, essencialmente, tem o nome da variável, a fonte, referência e citação. Terceira ideia, como se pergunta, que vai para o questionário ou para a entrevista. E a quarta coluna nessa ideia seria os conteúdos, as respostas possíveis de cada variável. Bom, protocolo de pesquisa tem um outro vídeo específico. A partir do que o protocolo de pesquisa está claro e elaborado, a próxima etapa seria, ou a próxima atividade é coletar os dados de pesquisa. Depois, analisar as variáveis de pesquisa com base no protocolo. Esse protocolo, então, vai permitir que as análises sejam qualitativas, sem números, e quantitativas, falando de uma forma leiga, qualitativas sem números e quantitativas com números. E aí, então, vai se documentar a pesquisa. Bom, eventualmente, o aluno seja um bolsista. E se ele for um bolsista, frequentemente ele tem uma responsabilidade junto à instituição, frequentemente de 20 horas de dedicação ou 4 horas de dedicação. Então, nessas horas de dedicação, o plano de trabalho deve conter a elaboração da pesquisa, a documentação da pesquisa e a apresentação da pesquisa para o seu orientador. No meu caso, os meus orientandos fazem isso semanalmente. Então, posteriormente isso, o plano de trabalho pode conter ainda 3 momentos. O momento 1 da pré-qualificação, o momento 2 da qualificação e o momento 3 da defesa final. Vamos olhar atentamente, então, o primeiro momento, que chama-se pré-qualificação. E, para quem está fazendo mestrado, doutorado, a pré-qualificação às vezes pode ser uma disciplina, pode ser formal ou informal, mas é o que nós também chamamos de piloto. E no caso de um pós-doutorado, é o primeiro momento que o pós-doutorando faz. Primeira atividade dessa pré-qualificação ou primeiro momento: selecionar variáveis do protocolo de pesquisa para a pesquisa. Então, entre aspas, pode ser chamado de piloto. Finalizar a pesquisa da pré-qualificação ou do momento 1. Esse finalizar a pesquisa pode ser de 1 ou 2 variáveis pertinentes, porque é um piloto, é primeiro momento da pesquisa, é a pré-qualificação. Terceira atividade: finalizar o documento, a dissertação ou tese ou relatório de pesquisa, né, que fez as análises. Então, primeiro finalizar a pesquisa, depois finalizar o documento, o relatório. Quarto momento: elaborar uma lista de revistas qualificadas no Qualis ou em Journals, que tem Q1, Q2, Q3, Q4, da plataforma Simago. A partir do momento em que se tem uma lista de revistas definidas, porque frequentemente, na maioria dos programas brasileiros, o artigo em congresso ou o livro não pontua para o programa, e principalmente para o orientador, então sugere-se que tenha uma revista qualificada naquela área em questão. Frequentemente nessa lista de revista qualificada,
sugere-se que tenha o maior qualis na área, o maior qualis nas outras áreas que não seja do programa. Depois, o qualis referente a Simago, ou seja, a qualificação Simago daquela revista. Também é interessante saber o novo qualis. Então, qualis pertinente à área, qualis das outras áreas, o novo qualis que está para ser implementado a qualquer momento, a classificação Simago é importante ter numa lista de revistas. A partir do momento que essa lista de revista é, juntamente com o orientador, definida, formata-se o artigo para aquela determinada revista. Daí, submete-se o artigo. E então, define-se a data para fazer a apresentação pública e aí, depois dessa apresentação pública, faz a revisão do documento em português. Então, observe, selecionar variáveis ainda na pré-qualificação, finalizar a pesquisa da pré-qualificação, finalizar o documento, fazer uma lista, formatar o artigo para a revista e submeter o artigo, fazer a apresentação e revisar o documento são atividades pertinentes de um plano de trabalho da pré-qualificação ou momento 1. Agora então vamos ver o segundo momento ou a qualificação para mestrandos ou doutorandos e eventualmente para pós-doutorandos é o segundo momento do pós-doutorado. Primeira atividade, finalizar a pesquisa da qualificação ou do momento 2. Finalizar o documento da dissertação ou relatório de pesquisa. Terceira atividade, elaborar a lista. É uma outra lista, já um pouco melhorada, porque primeiro era o piloto, agora você já tem a qualificação. No caso de um mestrado e doutorado, a qualificação já é a fase final praticamente, porque você só vai qualificar a dissertação já com variáveis. Você já vai qualificar a sua tese já com um modelo de tese, com a sua originalidade para ser aprovado. A qualificação é o momento mais importante de uma pesquisa científica. E o momento 2 para um pós-doutorado também é muito importante, porque ele acrescenta mais variáveis, acrescenta mais abrangências. Então, formata-se um artigo para aquela revista que foi escolhida a partir de uma lista mais bem elaborada, que seria a segunda lista, submete-se o artigo, define-se a fase, a data para apresentação pública e faz a revisão do documento. Essa revisão sempre é pertinente ao português ou ao idioma que está se fazendo e às normas pertinentes da ABNT. E para finalizar o plano de trabalho, tem o momento final, ou seja, a defesa final, que poderia ser chamado para o pós-doutorando o momento 3. Então, finalizar novamente o documento, finalizar a pesquisa, elaborar a terceira lista de revistas. Agora, talvez seja importante pensar efetivamente numa revista internacional com Q1, por exemplo, porque aí você tem já o que tem de melhor em termos de dissertação, porque já terminou todas as variáveis de pesquisa, o que se tem de melhor em termos de doutorado, porque você, além de ter um modelo original, ter uma tese original já aprovada na qualificação, frequentemente agora você fez a experienciação da tese, a experienciação do modelo. Em alguns programas chama-se validar a tese. Então você tem o que tem de melhor agora, possivelmente seria a melhor forma, o melhor momento de publicar numa revista ou num journal internacional. Então formata-se o artigo, submete-se o artigo, define a data para fazer a apresentação pública, para finalizar a dissertação, para finalizar o mestrado, a tese e o doutorado, e eventualmente o terceiro momento para os pós-doutorandos. E aí faz também a versão final do documento, dando atenção especial para o português e para a ABNT. Então, observe atentamente que o plano de trabalho aqui sugerido, que tem que ter pelo menos 3 colunas, atividade, data de início e data de término, poderia ter um momento, uma fase, uma grande etapa, cursando as disciplinas. 2, a pesquisa inicial. 3, eventualmente para quem é bolsista de um programa, ou de um CNPq. Aí vem, no caso de uma dissertação, ou de um doutorado, ou de um pós-doutorado, momento 1, momento 2, momento 3. Pré-qualificação, qualificação e defesa final. Em alguns programas pode ser informal a pré-qualificação, mas eu sugiro fortemente esse plano de trabalho e esse desenvolvimento do piloto na pré-qualificação, a definição e a análise de todas as variáveis e a finalização de um modelo de doutorado, modelo de tese, e depois a defesa final,
frequentemente liquidando essa fase de um doutorado que é a sua pesquisa. Para então contribuir ainda, né, para quem está fazendo um relatório de pesquisa e para quem está fazendo um documento final, o capítulo 4, ou seja, a seção 4 teria análises da pesquisa, eventualmente o número 5, resultados auferidos ou principais achados, e a conclusão, consequentemente as referências, obedecendo a BNT ou outra forma de normas, os apêndices e os anexos. Então, eu espero que esse vídeo tenha ajudado você a elaborar um plano de trabalho cientificamente e que, juntamente com os outros 2 vídeos anteriores, como escrever artigos e como fazer detalhadamente um projeto de pesquisa, tenha ficado claro o grande desafio de escrever cientificamente e que nossas pesquisas e artigos tenham robustez científica, diferente de uma visão comercial ou jornalística. E ainda a minha eterna provocação: relatórios de pesquisa de pós-doutorado, teses, dissertações que não foram publicadas em revistas qualificadas ou journals realmente são questionáveis. Muito obrigado por você assistir esse e os demais vídeos do perfil Pesquisador. Compartilhe com quem você achar oportuno. Assim poderemos beneficiar mais pessoas e fazer do nosso país ciência adequada. E por favor, não esqueça de inscrever-se no canal, dar um like nos vídeos, acionar o sininho para você receber novos vídeos que serão disponibilizados.